A felicidade sobe no balão. Muito boa tarde, estamos aqui para mais um Criando Crianças. Eu gosto muito dessa música de abertura do nosso programa. Ela é uma música assim muito tranquila. E a minha proposta aqui nesse programa é que seja um momento em que você possa respirar mais tranquilamente e refletir. Porque nós estamos precisando de reflexão nesse nosso mundo. Estamos com a vida tão agitada, tão rápida, as coisas têm acontecido tão depressa. Ainda mais você que tem crianças, que tem como responsabilidade educar. Então a vida é muito corrida, tantos problemas para resolver e a gente precisa correr atrás do trabalho, ganhar dinheiro e pensar na alimentação e pensar na atividade física. Nossa, e ainda mais as nossas crianças, então a gente fica realmente com muita atividade e às vezes falta uma pausa para a reflexão. Porque nos momentos que a gente tem um pouquinho de sossego, nos poucos momentos que temos de sossego, a gente às vezes vai ver uma televisãozinha, vai ver alguma coisa e a reflexão mesmo fica deixando a desejar. Não é só o seu caso, não. Eu vou dizer que de uma maneira geral, a reflexão não está fazendo muito parte do cotidiano das pessoas. E a gente sai perdendo com isso. A gente precisa pensar, se faz alguma coisa, tem sentido aquilo? Já perdeu o sentido? Não é mais para você fazer? Então, a gente precisa estar sempre repensando. Se você tem 2 filhos, você já deve ter pensado que o que você fez com o primeiro filho, às vezes não foi tão bom. Então, você arrisca de uma maneira diferente no segundo. Às vezes também não dá certo. Aí, você arrisca no terceiro e assim vai. Então, as famílias não estão tão grandes como antigamente, mas a gente está sempre repensando. E vai dar opinião, então, quando a gente fica mais velho, vai dar opinião na educação do neto. Porque a gente fala, olha, eu fiz isso com você, filha, não deu certo. Quem sabe com o neto vai dar essa, né? A gente está sempre buscando respostas e erra muito. Nossa, quantas coisas. Eu que sou da área de educação, trabalhei com crianças há muito tempo, trabalho ainda, e tem coisas que vamos dizer que eu errei mesmo na educação dos meus filhos. Mas é normal assim, a gente a cada dia tenta acertar. O importante é a gente levantar e buscar fazer diferente. Então, vou contar para vocês que eu estava lendo essa semana uma reportagem na Folhinha de São Paulo, que é um jornal teoricamente dedicado à criança, e no jornal estava escrito assim: agora vai ser lançado o programa chamado High Five, e acho que em português vai ficar High Festa 5, né? 5, Festa 5, e aí, então tinha uma matéria no jornalzinho sobre isso, e que esse programa foi criado na Austrália, fez muito sucesso na Austrália, e que estava fazendo sucesso nos Estados Unidos e que também já estava fazendo parte da programação da Inglaterra e vai ser lançado esses dias aqui no Brasil, pela Canal a Cabo. E aí, então, eu estava pensando o quanto as nossas crianças estão submetidas à informação que vem através da cultura de massa. Então, vamos entender isso, porque você fala, mas meu Deus, o que tem isso a ver com meus filhos, com as crianças que eu tenho responsabilidade? Eu vou dizer que isso tem muito a ver. Porque quando a criança só tem contato com a informação através dos meios de comunicação de massa, então ela corre o risco de perder a sua identidade enquanto grupo, né, enquanto povo. E eu estou falando agora com você, que provavelmente é brasileiro, nasceu no Brasil, está morando no Brasil. Então, nós temos uma identidade enquanto brasileiros, a nossa identidade cultural. Agora, a cultura de massa, ela vem contra a essa nossa maneira de nos sentir parte deste grupo de brasileiros. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor, porque isso é um assunto realmente muito grave. E a gente vai passando, vai deixando a coisa acontecer e vai perdendo muita coisa. Então, quando eu digo assim, o programa foi criado na Austrália, fez sucesso nos Estados Unidos, já existe também na Inglaterra e provavelmente será copiado em muitos outros países. Funciona no sentido, no jeitão de franquia, não é? Então, eles pegam, a estrutura do programa é a mesma, mas só mudam os atores, não é? Então, no caso, são 5 jovens, eles pegam 3 mocinhas e 2 rapazes que falam português e tal. Aliás, a versão agora que eles estão fazendo é a versão latina. Então, é falado em espanhol e será dublado para o português. Mas sempre mantendo a estrutura do programa
que teve início lá no mundo anglo-saxão, não é? Porque nós somos latinos e nós estamos copiando, né? Então recebendo esse material que vem dentro do pensamento anglo-saxão. Por favor, eu estou falando hoje isto aqui e não sou nem um pouco xenófoba. O que é xenófoba? Xenofobia é quando você hostiliza o que vem de fora, o que é estrangeiro. Não é o meu caso, eu tenho uma grande admiração por muitas outras culturas. Mas eu quero dizer que, enquanto brasileiros, nós não podemos jogar fora o que é da nossa essência cultural. Aí você vai dizer, mas o que é a essência cultural brasileira se nós temos formação portuguesa, formação indígena, formação africana e europeia de muitos outros países, com a imigração e tudo? Sim, nós temos um caldo, que é uma mistura muito grande de culturas, mas pelo meio de comunicação de massa, o que vem pelo poder, pela condição técnica, normalmente é a informação americana, não é? Dos Estados Unidos. Nesse caso, este programa veio da Austrália, tá certo? Mas muito que vem para nós através do cinema, através dos enlatados, dos seriados, é o jeito de viver americano. E esse jeito de viver americano é diferente da nossa maneira de ser. Mas tem muita criança hoje imitando o padrão americano. Então eu vou te contar uma coisa que me aconteceu. Eu estava na minha casa no dia 31 de outubro, né, no ano passado, e duas menininhas bateram na minha porta, vestidinhas de bruxa, né, bonitinhas e tal, bateram na minha porta e falaram, doces ou travessuras? Eu olhei para aquelas crianças, falei, não, o que vocês querem? Elas falaram, doces ou travessuras. Então eu entendi que elas estavam realmente fazendo o que elas tinham assistido no filme, né, de Festa das Bruxas, que vem da cultura norte-americana. E aí então eu disse para elas assim, falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês querem doces? Então vocês voltem para casa agora e perguntem para a avó de vocês qual é o dia de Cosme e Damião. Se vocês descobrirem esse dia, vocês voltam aqui que eu vou dar muitas balas e doces para vocês. Elas me olharam com uma cara esquisita, as duas menininhas, né? Acho que até pensaram assim, nossa, essa mulher é bruxa. E foram embora. Claro que eu disse isso no dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween, e a festa de Cosme e Damião é no dia 26 ou 27 de setembro. Então ia demorar muito para elas voltarem para pedir os bolos e os doces, né? Mas isso mostra, estou falando com você, que deve ter as crianças e que elas ficam assim, querendo se vestir de bruxa no Dia das Bruxas, que o Dia das Bruxas, Halloween, não é uma festa tipicamente brasileira. Bom, mas você vai dizer, mas a gente não pode copiar isso que vem de fora? Pode. A cultura de massa, ela faz parte desse nosso dia a dia. Só que o que não podemos é jogar fora o que nós já temos. Eu posso até absorver isto, mas não posso, por exemplo, fazer como algumas escolas hoje estão fazendo, excluindo a festa junina e fazendo o Dia das Bruxas. Então, o que nós estamos fazendo aí? Nós estamos jogando fora a cultura de massa, jogando fora a cultura popular e colocando no lugar a cultura de massa. Nesse nosso mundo tem que ter lugar para tudo quanto é cultura. Então, vamos entender, porque você fala, mas isso tem a ver com educação? Tem muito a ver com educação. É o que a criança vai receber do ambiente que ela vive. Então vamos pensar assim. Grosso modo, nós podemos dividir a cultura em 3 tipos de cultura. Tem a cultura que você defende, que seu filho vá na escola, ele aprenda, tem uma série de informações, tenha conhecimento deste mundo que nós chamamos de cultura erudita. Então a cultura erudita é a cultura oficial, que é a cultura que é reconhecida pelo sistema, que te dá certificado. Então, normalmente nós, pais, adultos, educadores, nos preocupamos em dar para as nossas crianças uma formação escolar que corresponde à cultura erudita. Muito bem. Agora, existe um outro tipo de cultura que é chamado de cultura popular, que é essa que vem do povo, a transmissão dela é boca a boca. Então, quando eu digo uma frase assim, é melhor um pássaro na mão, você sabe completar essa frase? É melhor um pássaro na mão do que 2 voando, certo? Você já deve ter ouvido isto. Então, que é ótima essa frase, santo de casa não faz milagre. E você sabe que é verdade, por mais
títulos que você tenha, por mais que você seja importante, quando você chega na sua família, ninguém te dá valor, não é isso? Ou, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Você conhece essa expressão também. E não, olha que coisa verdadeira. Não quero dizer que seja uma verdade absoluta, mas em muitos casos, em casa de ferreiro, o espeto é de pau, não é? Então, essas frases, elas detêm algum conhecimento e tal, e elas são passadas. Ou, às vezes, conselhos que essas frases nos dão, do tipo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, isso, às vezes, influencia a sua conduta. Você vai terminar determinada tarefa, você está cansado, mas fala, não, melhor não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Veja, isso tudo é cultura popular. E isto faz parte do nosso cotidiano. E existe também o que nós chamamos de cultura de massa. Então, eu estou falando para você que nós temos 3 maneiras da informação chegar em nós e se transformar em conhecimento, em nós e nas nossas crianças. Então, a criança tem a informação através da escola, que é a cultura erudita, através do nosso dia a dia, que é a cultura popular, e através dos meios de comunicação de massa, a cultura de massa, tá certo? Então, o que acontece? Se a criança só tem como referência a cultura de massa, ela está empobrecida da nossa identidade cultural. E estou falando agora da identidade cultural, nós brasileiros. Claro que dentro do Brasil, a gente fala há muitos Brasis. O jeitão do mineiro é de um jeito, o baiano, o paraibano, o do Piauí, o mato-grossense. Há uma diferença, mas no fundo nós temos primeiro em comum alguma coisa que nos identifica profundamente, que é a língua portuguesa. Nós somos assim o país do mundo, quer dizer, nós somos um 5º país em matéria de tamanho, nós somos um grande país do ponto de vista territorial, e nós somos o país cujo... as pessoas, né, um dos países onde as pessoas mais falam uma única língua. Nós temos, claro, tem dialeto desses pequenos grupos, tem indígenas e tal, mas de maneira geral, você fala português no Brasil inteiro. Vai na Europa andar um pouquinho, você vai ver. Você acaba de falar inglês num país, anda alguns quilômetros, daí você tem que falar francês. Daí você anda mais alguns quilômetros, tem que falar espanhol. E aí vai complicando tcheco, russo. E toda aquela Europa, você sabe que cabe dentro do Brasil, tirando a Rússia, que é um país muito grande, mas se você pegar todos aqueles países da Europa, cabe dentro do Brasil. Então, você já imaginou que variedade de línguas existe num pequeno espaço? Sem falar que, por exemplo, lá na Espanha, então tem os galegos, né, que falam de um jeito, então a Catalunha, que fala outra língua, dentro de um país pequeno como a Espanha. Então, no Brasil, quer dizer, um dos pontos que faz a nossa identidade cultural é a língua portuguesa. Então, se nós falamos português, aprendemos o mundo em português, nós estamos, então, mantendo a nossa identidade mesmo enquanto povo. Agora, o que faz a cultura de massa? Estou dizendo, eu vou usar uma expressão popular, eu não pretendo aqui dar murro em ponta de faca, ou seja, eu sei que a cultura de massa está aí. Mas é bom que a gente, que é educador, pense um pouquinho mais no que o que a cultura de massa traz. Então, ela precisa disseminar, quer dizer, espalhar tendências, estilos e comportamentos, porque a cultura de massa visa a padronização do comportamento e do desejo humano. Todo mundo tem que querer comprar aquele tênis, todo mundo precisa comprar aquela determinada calça. E aí, ou determinado produto, aquela determinada boneca. Com a padronização, o nosso capitalismo ganha muito, porque não precisa fazer tantas diversidades de produtos para atender tanta gente. Todo mundo usa determinada camiseta. Então, isto faz bem para o sistema econômico, mas não faz bem para as pessoas. E nós estamos falando de educação. Nós não estamos falando aqui de como eu vou fazer o meu filho se tornar um bom consumidor. Nós estamos falando como eu posso fazer com que o meu filho seja um ser humano em sua plenitude. É isso que a gente quer dos nossos filhos. Mas na correria nós esquecemos um pouco disso e parece que a gente quer mesmo, deixa eu ver como é que eu faço o meu filho, se você se distrai, ele vai virar um grande consumidor. Há muitos estudiosos sobre essa questão da cultura de massa, mas um deles é o Adorno. O Adorno, Adorno é engraçado, porque Adorno é enfeite a palavra, mas ele é um grande estudioso, um grande pesquisador, e ele nem usa a expressão
cultura de massa, né? Que quando eu falei a classificação para vocês, eu falei erudita, cultura popular e cultura de massa. Ele já usa a expressão indústria cultural. Então, nós que vivemos na sociedade, estamos sujeitos a sermos, recebermos esses dados fortes da cultura, da indústria, né? Da indústria cultural. E um dos problemas da indústria cultural é que, para poder atender ao desejo da maioria das pessoas, o que vai funcionar é o menor nível. Não é grave isso? É triste isso, não é? Então, como a gente faz, é o mínimo denominador comum, porque daí atende a mais gente, não é? A massa. E aí muita coisa boa se perde nisto. Daí você fala, bom, mas o que tem isso a ver com a educação dos meus filhos? Então, eu insisto, tem muito a ver. Porque se a criança fica muito exposta à cultura de massa, ela vai ter um comportamento extremamente padronizado. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que a individualidade das nossas crianças seja desenvolvida, seja estimulada. Então, quanto menos contato com a cultura de massa, melhor. Mas não tem muito jeito de você cortar esse contato da criança. Mas enquanto ela é pequena, e aí nós estamos falando das crianças pequenas, você vai poder colocar outros elementos que ficam na formação da criança. A minha funcionária que trabalha em casa, ela tem um nenezinho. Então ela vem com a nenezinha dela, que ela está amamentando ainda, então ela traz o nenezinho e trabalha com o nenezinho. E outro dia, além da amamentação, já está dando algumas comidas, que a criança já está maiorzinha, e outro dia ela vi ela dando danoninho para a criança. E a criança estava comendo com gosto. Daí eu disse para ela, olha, eu estou falando mal, nunca vou dar aula na Danone, né? Porque a Danone vai me ver falando mal dela, mas eu estou dizendo, Danone não é comida ideal para crianças pequenas, não é o mais saudável. Então eu disse para ela, enquanto você, mãe, que escolhe o que o seu filho vai comer, selecione o máximo. Porque depois você vai ter que lutar com ele, porque ele vai querer, eu quero Danone, que ele viu no comercial. Aí você vai ter que dizer, não, filho, isso não é saudável, ou de vez em quando você vai comprar. Mas se você, que é o educador, pode, né, selecionar o que a criança recebe, por favor, faça esse filtro. Então não deixa muito contato com a cultura de massa. A cultura de massa é um fenômeno mesmo sobretudo da Segunda Guerra Mundial para cá, que a gente fala da indústria cultural. Mas mesmo antes, quando o cinema apareceu, não sei se você conhece esse episódio, já virou até lenda na área do cinema, que determinado filme lá do Clark Gable, não sei se você conhece um ator lá que fez O Vento Levou, um grande ator americano, já morreu já há muitos anos, Clark Gable, que era um dos galãs americanos, tinha uma cena em que ele tirava a camisa e não tinha camiseta embaixo. E na época, os homens tinham o hábito de usar camiseta por baixo da camisa. Quando Clark Gable fez esta cena no filme, num dos filmes, eu não sei qual dos filmes que ele fez, caiu a venda de camisetas, porque ele lançou a moda de você usar camisa sem camiseta embaixo. E isso aconteceu há muitos anos no cinema e deu esse resultado no mundo, em todo mundo que viu o filme. Quer dizer, ele lançou moda masculina na época que ele fez esse filme. Então, claro que as empresas sabem que isso acontece, por isso a gente vê o pessoal na novela usando determinado corte de cabelo, determinada relógio, pulseira, moda, se lança muita moda, tem muita gente do mundo da moda atrás da roupa das atrizes nas novelas ou nos programas de uma maneira geral da cultura de massa, porque isso influencia demais a população. As pessoas querem consumir aquilo para ter senso de identidade. Então vamos ver, eu falei, nossa criança precisa se sentir parte de um grupo, no nosso caso, da nossa nação enquanto brasileiros. Se ele só assiste programa americano, ela vai imitar o padrão da criança americana. As escolas americanas têm um jeito de funcionar e muita escola brasileira hoje está funcionando como funciona o padrão americano. Por quê? Porque as crianças assistem aquilo e reproduzem o comportamento. Isso é gravíssimo. Então, quando eu estou falando que a gente tem que poupar a criança do contato com a cultura de massa, protegê-la, sobretudo nos primeiros anos de vida, que são anos de formação, a gente tem que fazer isso para não haver uma deformação na criança logo no começo. Então fica o padrão hollywoodiano, porque nesse ponto ainda os americanos têm hegemonia,
no mundo do cinema, você vai ver, de vez em quando você assiste um filme francês, não é? Eu digo a massa, não estou falando, eu sei que tem gente, assim, grupos específicos que assistem filme iraniano, filme não sei o quê, mas regra geral, os grandes sucessos são americanos, não é? Então o que acontece? Fica o padrão americano disseminando um tipo de comportamento, de atitudes e de tendências que o mundo fica copiando. Gente, vamos ser mais espertos que isso. Você não quer uma boa educação para o seu filho? Então, menos elementos da cultura de massa. Aí você diz, então agora eu vou assistir só programa brasileiro? Não é isso, porque só assistir programa brasileiro também tem muito programa no meio de comunicação de massa que é fraco, não é? Esses programas de humor, nossa, deixam muito a desejar do ponto de vista de qualidade estética, de qualidade ética. Então não é isso que eu estou defendendo. Eu estou dizendo, não deixa o seu filho, proteja o seu filho do contato com a cultura de massa, do que vem pelo meio de comunicação de massa. Então, aí o que eu estou defendendo com você? Que a criança tenha contato com a cultura infantil. E o que será uma cultura infantil? A cultura infantil envolve contos, histórias, brincadeiras. Isso a criança precisa receber e ela não inventa, ela não é um dia que ela tem um insight e diz, eu vou brincar de ciranda. Isso ela aprende culturalmente, então alguém tem que passar essa ciranda para ela. Então, você fala, mas eu não vou, eu sou adulta. Mas muitas vezes, para a transmissão da cultura para a criança, nós vamos ter que fazer o papel de uma criança grande. E brinca junto, e conversa junto, né? E a criança vai percebendo que aquilo é uma brincadeira legal, que ela quer participar. Então, a cultura infantil, que eu estou falando, assim, há pontos fundamentais da cultura infantil, que são os jogos infantis, não é? As brincadeiras, os contos, as lendas que as crianças precisam ouvir. E não só ouvir histórias que vêm através dos meios de comunicação de massa. Não é simples, né, o que eu estou pedindo para você. Realmente educar hoje é mais difícil do que antigamente. Mas, se é um dado de realidade, vamos em frente. Então, nós não podemos fazer com que a nossa criança se sinta fazendo parte de um grupo somente através do consumo. A identidade dela se faz à medida que ela tem a calça da marca tal, a sacolinha com tal imagem de desenho animado. Aí ela fala, então eu faço parte da turma. Isso é um atraso de vida, não é? Eu sei que é muito comum. Então, viajar para o exterior, vamos lá. Às vezes você tem dinheiro e você vai fazer uma viagem com seus filhos para o exterior. Então você vai na Disney. Parece que a Disney é uma necessidade humana. Não. Pode ser que você vá à Disney, eu sei que tem coisas boas lá na Disney. Eu nunca fui à Disney. E não levei meus filhos à Disney. E eles são pessoas relativamente equilibradas. Isso quer dizer que não era uma coisa essencial. Pode ser que para você seja essencial, mas às vezes eu gosto de uma definição do que o que é a gente hoje nessa nossa sociedade de consumo. A gente gasta o que não tem para comprar coisas que a gente não precisa, para impressionar pessoas que a gente não conhece. Gostou dessa definição de nosso mundo de hoje? Então, olha, eu repito para você ver se você não faz parte desse papel, porque a gente faz parte, se a gente não refletir, a gente faz esse papel. Olha, você gasta o que não tem, se compromete em parcelas, não sei o quê, para comprar coisas que você de verdade não precisa, para impressionar pessoas que você não conhece. Então, vocês vejam que essa frase já está toda... São equívocos que a gente comete. E sabe que é bom a gente refletir sobre isso? Porque se a gente vai tocando a vida assim, vai tudo bem? De repente se sente falta. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Por que meu filho virou esse consumista que eu não aguento mais? Porque lá atrás ficou faltando coisas, por exemplo, dele se identificar como membro de uma cultura, de um grupo social em que ele tem pontos em comum. E não essa busca da homogeneização do comportamento, né, que acontece através da massificação. Então, quando eu falo identidade, eu estou falando que não é só coisas do passado. Eu estou falando que quando a gente se sente membro de um grupo, a gente tem senso de direção. Então, eu falei da língua portuguesa, que é uma coisa comum. Eu sei que hoje a gente está bem bilíngue. Não é todo mundo, mas a gente sabe da importância do inglês, seu filho está estudando inglês e tal. Tudo bem, para ter
um conhecimento, é tudo bem, eu acho que a gente pode aprender várias línguas, mas não vão deixar o português de lado, porque é isso que nos identifica enquanto povo. Senão nós vamos ficar cópias falsificadas de americanos. Não. Então veja até onde esses elementos da cultura de massa estão entrando, esses valores estão entrando na vida do seu filho. Eu não estou defendendo que a gente vai ficar falando só coisas de antigamente, porque a cultura ela tem um dinamismo e ela acaba incorporando elementos de outra cultura. Mas o importante é que há uma recriação. Então, para a gente pensar um pouquinho mais nisso, o Oswald de Andrade, lembra vocês dois na escola? Quando você estudou modernismo? O Oswald de Andrade dizia, ele defendia o movimento da antropofagia. Ser antropófago é você comer o outro, né? Os índios antropófagos são os que comem uns aos outros. Mas não é isso. Ele diz que a nossa cultura tem que ser antropofágica. Então vamos entender. Naquela época, estamos falando da década de 20, há quase 100 anos atrás, Oswald de Andrade dizia que o brasileiro enaltecia a cultura, sobretudo a cultura europeia, e que isso era um atraso. Nós tínhamos coisas muito boas, que o Brasil não era assim só cultura, a cultura branca. Nós tínhamos a negra, nós tínhamos os índios, nós tínhamos os japoneses, e que isso era um caldeirão muito mais rico do que a gente recebia da cultura que vinha lá de fora. Por favor, eu não estou desqualificando a cultura europeia, que eu tenho grande admiração, e também a cultura americana. Eu só estou dizendo que nós, no Brasil, temos alguma coisa para dizer. E ele até fez a frase parodiando Shakespeare, né, que é o to be or not to be, this is the question, né, que é da frase do Hamlet. Ele diz, to be or not to be, that is the question. Quer dizer, tupi, na nossa, né, o índio, não que nós vamos falar tupi aqui, não estou dizendo, mas eu estou dizendo, quer dizer, não pode esquecer essa nossa brasilidade. Agora, se a gente valoriza muito o que é de fora, a gente usa a expressão, o brasileiro tem complexo de vira-lata, não é? Porque tudo fala, os alemães são maravilhosos, os japoneses são maravilhosos e tal. Então, tudo bem, tudo tem o seu lado positivo, mas também a gente precisa trabalhar esse nosso lado, o que nos torna, né, o que nós temos de comuns, de valores, enquanto brasileiros, tem defeitos também, mas a gente precisa saber que a gente faz parte, né, deste grupo e não que a gente é cópia, como eu já disse, falsificada dos norte-americanos. Então, a nossa criança precisa ter um banco de dados, vamos usar uma expressão mais moderna, banco de dados, né, de imagens. Ela tem que ter dentro dela imagens que têm a ver com os nossos contos, com as nossas histórias, não é? O que tem que ter dentro dela experiências ligadas às brincadeiras infantis, não é? Então, jogos. Então, quando a criança fala assim, não sei, não vou brincar disso, dá uma incentivada, brinca você para mostrar para ela como é gostoso aquilo. Porque isto é cultura popular. A cultura popular, eu não estou entrando em detalhes no folclore, de Saci, de Curupira, não estou entrando nesse nível de detalhe, eu estou dizendo brincadeiras que você brincou. Passe para elas. Você não adorava brincar? Então mostre para ela, pega o seu irmão, a sua irmã, que também é da sua idade, e cujas brincadeiras vocês tiverem em comum, e mostra, olha que interessante essa brincadeira, olha que gostoso. Mas não é no sentido de ensinar. Mostra o quanto você se diverte, que a criança vai aprender que aquilo é interessante. E é interessante mesmo. Essas brincadeiras têm muitos anos de vida, não é? Tem séculos de existência e elas sobrevivem. E a criança, quando tem contato, gosta. Agora, se ela vai ter contato com essas brincadeiras quando ela tiver 15 anos de idade, ela não vai achar graça nenhuma mesmo. Tá certo? Então, fica aqui esta reflexão. Veja o que está se aproximando da sua criança, priorize, sobretudo, a cultura. Você que está em contato, ligado à cultura popular. Usar frases da cultura popular, valorizar coisa que é nossa, do Brasil, não é? Por exemplo, quando você faz uma feijoada, você está valorizando o que é nosso. Quando você faz um hambúrguer, é prático, mas você está valorizando a cultura americana, que vem através da cultura de massa. Insisto, não é xenofobia, não é que eu estou sendo hostil ao que não é brasileiro. Eu estou dizendo, nós brasileiros temos a capacidade de assimilar o que vem de fora, mas a gente tem que ter capacidade de reelaborar isto. O Oswald de Andrade dizia que a gente devia produzir uma cultura padrão exportação. Então, é claro, um pouco do nosso carnaval já faz isso e tudo, mas nas pequenas coisas, nas frases, tal, para as crianças não ficarem copiando o modelo americano, certo? O jeito americano de ser é o jeito deles.
O jeito brasileiro de ser é outro. O jeito do Israel ser é outro. O jeito do russo ser é outro. E isso é uma riqueza. Nunca houve, na situação da história humana, a possibilidade de tanta troca de conhecimentos e acaba havendo hegemonia de um povo sobre o outro. Meu Deus, para com isso. Então, tudo bem. Interessante isso da sua cultura, eu posso colocar na minha, mas não vou apagar. Então, por favor, festa junina tem que continuar nas escolas. E você, quando tiver uma festa junina, que seja lá na igreja, quermesse, essas coisas, vá com gosto, que é coisa da cultura nossa. Senão a gente fica realmente só repetindo o padrão, não é, que vem importado e que não tem a ver com a nossa cultura, tá bom? Um ótimo de final de dia para você e que você tenha boas reflexões e, por favor, mande questões, perguntas, estamos abertos, tá bom? Até quinta que vem para um novo programa.